A paz do Senhor Jesus para todos. É uma alegria muito grande poder voltar aqui nessa amada e querida igreja, esse ministério Independência com Cristo. Pastor Aguinaldo Almeida, a sua esposa, pastor Eliana, tem sido uma bênção muito grande na minha vida, uma inspiração, tem nos encorajado a continuarmos nesta nobre missão que é a evangelização, a pregação da palavra de Deus. E eu me sinto muito feliz em poder estar participando desse culto de missões, do culto da ceia, e renovando também a minha fé, a esperança daquilo que tem enchido o nosso coração, que é o propósito maior de ganhar almas para o reino de Deus. Esta é a visão da igreja, né? Ganhar almas. Esse é o propósito maior que Deus tem estabelecido para a sua igreja. Todas as coisas que acontecem na igreja é coisas boas, assistência social, edificação e material, construção de templos, igrejas, coisas assim, tudo isso faz parte de um projeto aonde a figura principal é a evangelização. Amém, amados? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O pastor já deu aqui uma introdução acerca desse projeto que nasceu no coração do pastor Aguinaldo, no meu coração e no coração do pastor Jerônimo, quando tomávamos um cafezinho ali na padaria, e dali surgiu a ideia de fazermos então esse projeto de evangelização lá para os índios caiapós, né? E como o pastor Aguinaldo muito bem falou, já deu todos os detalhes acerca desse projeto, e isso enche o nosso coração, porque esta é a visão de Deus para cada um de nós. Por que é que eu estou aqui? Por que é que você está aqui? Por que é que você foi alcançado através da palavra de Deus? Eu queria meditar com vocês em um versículo da palavra do Senhor, antes de entrarmos em uma outra palavra, mas em São João, capítulo 15, versículo 16. São João, capítulo 15, versículo 16. Esse versículo da palavra de Deus é um chamado à nossa própria responsabilidade como cristão. Eu ainda quando muito jovem, convertido, me converti com 19 anos, e esta mensagem que eu ouvi através de um seminário vocacional, falou tão profundamente ao meu coração, que naquele dia eu me decidi a ser um evangelista, um pastor, um missionário, e pela graça de Deus, estamos dentro desta missão já há 53 anos. Alguém pode dar glória a Deus aí? Amém? Por aí você já sabe a minha idade, mas vamos deixar para outra ocasião, amém? São João capítulo 15, versículo 16, a palavra de Deus nos diz essa palavra: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Amém. Meus amados irmãos, aqui nós encontramos uma revelação, que podemos assim dizer, muito simples da parte de Deus. Nós fomos escolhidos por Deus. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. É importante nós termos essa consciência, termos esse entendimento de que Deus nos escolheu para uma missão na terra. Essa missão na terra começa naquele primeiro dia em que você levantou a sua mão, entregou o seu coração para Jesus. Neste dia, a partir desta data, você tem uma missão na terra. Deus escolheu você na terra para ser o quê? Para ser um porta-voz das boas novas, da mensagem de salvação, a mensagem de vida eterna, a mensagem da salvação, da cura, da libertação, que a humanidade necessita, que o seu vizinho precisa, que o seu amigo, aquela pessoa, o seu familiar
que está com uma necessidade, ele precisa ouvir de você, que você crê em um Deus que tem todo o poder para salvar, para curar e para libertar. Amém? Não só isso, a palavra de Deus é para nós também o refrigério para a nossa alma, traz paz, traz alegria, é o que cantávamos agora há pouco aqui no louvor, né? A palavra de Deus, ela, quando penetra no nosso coração, ela não somente cura as nossas feridas, ela não somente nos liberta dos nossos vícios, mas ela também preenche o vazio da nossa alma e traz paz para o nosso coração. Nós estamos vivendo um momento no mundo todo de perplexidade, onde essa pandemia tem entrado para todas as nações e o mundo está perplexo. O que vai acontecer? Como será? Você está perplexo? Você conhece alguém talvez que já foi atingido por esta enfermidade? Ou não? Mas a verdade é, meus amados irmãos, que todas essas coisas que estão acontecendo no mundo está escrito na palavra de Deus. O mundo não conhece, o mundo não entende, e por isso está esse alvoroço todo. Mas para você que crê, para você que conhece, você sabe que há esperança para você. Amém? E a propósito disso, o folheto que nós editamos lá para o projeto lá dos índios Caiapós é Palavras de Esperança. Palavras de Esperança, português e Caiapó. Diga comigo, palavras de esperança. Um pouquinho mais forte. Palavras de esperança. É isso que a palavra de Deus nos revela. Palavras de esperança. Quando tudo parece que está mal, Deus nos revela uma palavra que nos leva a ter uma esperança. E a maior de todas as esperanças que nós podemos ter na nossa vida é a esperança da vida eterna. Amém, amados irmãos? É por isso que a igreja tem o culto de ceia, o culto da família, é onde nós testemunhamos a nossa fé, é onde nós falamos com Deus, é onde nós decretamos que nós somos filhos de Deus. Diga comigo, eu sou filho de Deus. Aleluia! E isso está resolvido. O que Jesus falou está falado. Quando Deus nos deu a inspiração de fazermos esse folheto, Jesus falou, está falado. Essa palavra, Jesus falou, está falado, é uma expressão idiomática, como tantas outras que existem e que muitas delas nós conhecemos. Mas o que a palavra de Deus quer dizer com Jesus falou, está falado? Não tem o que contestar. Nós só precisamos crer. Se Ele falou que Ele cura, eu creio que Ele cura. Se nós falamos que Ele liberta, Ele liberta. Se nós falamos que Ele nos salva, Ele nos salva. Louvado seja o nome do Senhor, amém? E por falar em missões, meus amados irmãos, eu não quero me alongar, porque hoje também é um culto de Santa Ceia, mas me vem agora, pastor Aguinaldo, um testemunho que eu ouvi já há muitos anos, não é? Quando eu fazia um seminário, e havia ali oportunidades também para testemunhos, e o pastor, o professor que estava ministrando aquela noite, ele nos deu um testemunho que marcou muito a minha vida, e é por isso que eu gosto de semear a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é semente, né? Não diz a palavra? Semente. A palavra de Deus, ela pode cair em terras como pedras, como espinho, mas quando ela é semeada com muito amor, esta semente vai cair numa boa terra e vai produzir fruto para a vida eterna. Amém? E um fruto desta palavra semeada, ela vai produzir muitos e muitos e muitos frutos. Podemos até citar, entre outros, que o pastor Aguinaldo conhece muito bem, já esteve algumas vezes aqui na igreja, aqui na região, o pastor Luiz Esquiliró. O pastor Luiz Esquiliró
eu tive a oportunidade de coordenar as cruzadas dele em várias partes do mundo durante 40 anos. Durante 40 anos. E como que o pastor Esquiliró, Luiz Esquiliró, se converteu? Através de um folheto. Amém? Preste atenção, irmãos. Através de um folheto, na porta do cinema, ali na Avenida São João, um garoto entregou para ele um folheto. 4 coisas que Deus quer que você saiba. E a partir daquele folheto, o pastor, hoje missionário, se converteu e foi sendo usado no mundo todo, em 56 nações, grandes cruzadas de evangelização, no Brasil, no mundo, nos estádios, ginásios de esportes, praças públicas, arenas de touro. Muitas dessas cruzadas eu tive o privilégio de ser o coordenador. Através do quê? De um folheto que um servo de Deus foi alcançado e revolucionou o mundo. Amém, irmãos? E por isso nós não podemos deixar de evangelizar. Quando a palavra de Deus nos diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, Deus está falando para mim e para você, que eu e você podemos fazer o mínimo que nós podemos fazer para evangelizar, é distribuir um folheto da palavra de Deus. Quando você faz isso, você faz a sua parte, e o Espírito Santo vai fazer a parte dele, movendo o coração das pessoas, transformando a vida das pessoas, e fazendo dessas pessoas um homem, uma mulher de Deus, um missionário, uma missionária. Na reunião passada que eu estive aqui, da última vez, eu dei aqui o meu testemunho pessoal, aonde eu também fui evangelizado através de um folheto. A pessoa, um diácono da Igreja Metodista Central, toda semana onde eu trabalhava me dava um folhetinho, e os irmãos já conhecem a história. Deus fez a obra no meu coração, e hoje há 53 anos eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mas o testemunho que o pastor deu, para concluir também como essa mensagem, lá naqueles tempos antigos, lá no Nordeste, um missionário fazia um trabalho de uma cidade para outra, de evangelização. Ele saía de uma cidade e ia para uma outra cidade, mas só que ele não ia de carro, não ia de avião, não ia de bicicleta, não usava Uber, não havia nada dessas coisas. Claro, não havia celular, não havia ônibus, então ele usava o quê? Usava o cavalo, o jumentinho. E olha que testemunho importante, preste bastante atenção. Esse missionário, ele colocava ali no seu cavalo, dos lados, não sei como é que se chama aquilo, como? Alforge. Colocava folhetos do Evangelho de São João. Alguém já ouviu falar aqui no Evangelho de São João? Aquele folhetinho, folheto que é distribuído. Evangelho de São João. Tem Evangelho de São João, São Mateus, São Lucas, São Marcos, não é isso? E esse missionário, ele colocava no cavalo centenas e centenas do Evangelho de São João, e ele fazia a caminhada dele, da sua cidade até a outra cidade, onde ele ia pregar. Em uma dessas ocasiões, ele levava muitos folhetos para distribuir lá na cidade, para fazer a obra de evangelização, como nós fizemos aqui no bairro, entregando um folhetinho na mão das pessoas, no carro. Mas ele passava pelo meio de fazendas e de mato, e em uma dessas viagens, um folheto do Evangelho de São João caiu à beira do caminho ali, muito próprio da palavra de Deus. Caiu o Evangelho de São João, e um dos lavradores, pastor Aguinaldo, passando por ali para trabalhar, viu ali no chão o livrinho do Evangelho de São João, e ele pegou o livro São João, o livrinho do São João,
Diga comigo, o livrinho do São João. Ele falou, interessante, o livrinho do São João. Tá? Ele pegou e levou para a casa dele. Chegando na casa dele, ele falou para a mulher, mulher, eu encontrei esse livrinho aqui, é o livrinho do São João. Ela falou, interessante, o livrinho do São João. E a mulher dele, segundo o testemunho que o pastor deu, era uma pessoa muito enferma, não conseguia dormir quase à noite, tinha muitas dores, tinha muitas doenças, ela tinha realmente muitas enfermidades. E aí aquele lavrador pegou o livrinho do São João, fala livrinho do São João, pegou o livrinho do São João e leu uma parte do livrinho do São João, assim, pegou, leu lá com aquela dificuldade toda, né? Não sabia muito ter muita boa leitura, pegou e leu, e foram dormir. E sabe que a mulher dele dormiu a noite todinha, não levantou, não reclamou, não sentiu dor nenhuma, e quando chegou de manhã, esse lavrador foi levantar para ir trabalhar, e ele notou que a mulher dele não acordava. Aí ele foi lá e mexeu com ela, acordou ela, falou, acorda, está na hora, vamos trabalhar, não sei o quê. Aí ela falou, puxa, mas como eu dormi muito bem essa noite, nossa, eu dormi como, que maravilha. Você já dormiu bem à noite, lendo a palavra, depois de ler a palavra de Deus? Não é verdade? Ela dormiu a noite toda, não sentiu dor, não sentiu nada. Aí ela falou, marido, eu acho que foi aquela leitura que você fez lá do livrinho do São João. Liga comigo, São João, livrinho do São João. Aí ela falou assim, é verdade, muito bem. Aí ele pegou lá no trabalho dele, lá na roça, comentou com outras pessoas, com outros trabalhadores, falou, olha, eu achei lá um livrinho chamado Livrinho do São João, e eu li lá, e a minha mulher dormiu a noite todinha. Vocês não querem ir lá na minha casa para a gente ler o livrinho do São João? Aí 2 ou 3 pessoas combinaram e foram na casa dele à noite, depois do trabalho. Chegaram lá, leu mais uma parte do livrinho do São João, e todos ficaram assim muito contentes. Aí começou um falar para outro, outro falar para o outro, que começou a sentir uma coisa diferente, quando lia o livrinho do São João. Aí, puxa vida, estou sentindo uma coisa. Aí um foi falando para outro, foi falar para outra, a mulher parou de reclamar, a mulher começou a sentir que estava curada. Aí na outra reunião, uma outra pessoa falou que estava sendo curada, e da outra reunião, outra pessoa está sendo curada. Aí começou a juntar gente, e eles começaram a ler o livrinho do São João. E quando eles liam as partes do livrinho do São João, começaram a ficar alegre. Mas ali não tinha ninguém para cantar, não tinha o grupo de louvor, não tinha violão, começaram a ficar alegre, ficar alegre. E eles começaram a ficar alegre, aquele regozijo, juntou muita gente, e aí tinha já umas 20, 30, 40, 50 pessoas, e todo mundo começava a olhar um para o outro, depois de ler o livrinho do São João, e dar risada. Aí de repente alguém lá começou a falar umas coisas lá que ninguém mais entendia o que era, falou, e agora o negócio está ficando complicado aqui. Aí quando eles chegaram no fim do livrinho, tinha lá um endereço do pastor. Aí fala, tem um endereço aqui desse homem aqui, vamos lá ver se a gente acha ele, para ele explicar para nós o que é que está acontecendo aqui, que nós estamos lendo o livrinho do São João, e um está sendo curado, outro está sendo libertado, outro está ficando alegre, e o outro está chorando, e o outro está não sei o que, aquela coisa toda, e aquele reboliço todo. E eles foram lá e foram encontrar o missionário. Missionário, está acontecendo assim, ó, nós encontramos o livrinho do São João, e está acontecendo desse jeito lá na nossa fazenda lá. O missionário já sabia o que estava acontecendo, muito bem, foi lá para aquele lugar, e ali foi estabelecida uma grande igreja para a glória de Deus.
Você pode aplaudir a Jesus? Amém? Glória a Deus. Quando eu ouvi esse testemunho, eu falei, que coisa maravilhosa. Irmãos, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A palavra de Deus, ela é poderosa. Nós temos que acreditar quando nós damos um folheto. Nós temos que acreditar quando pregamos a palavra de Deus. Nós temos que acreditar quando nós falamos para alguém que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Ao seu tempo, Deus vai dar o crescimento. Ninguém jamais poderia pensar que aquele livrinho do São João, caído ali na beira do caminho, pudesse ser um instrumento tão poderoso como foi e é para a congregação de uma grande igreja naquele estado, naquela cidade. Meus amados irmãos, e o que eu quero deixar para a igreja nesta noite, que você não perca o seu tempo, evangelize, fale de Deus. Você vai ficar surpreso com aquilo que Deus pode fazer na vida das pessoas. É por isso que eu me apaixono pelo poder da palavra de Deus, porque eu tenho visto Deus fazer milagres, Deus fazer maravilhas, nesses 53 anos de ministério, como pastor, como missionário, como evangelista. Eu tenho visto Deus fazer coisas extraordinárias, e Ele quer fazer mais na minha vida, e Ele quer fazer mais na sua vida. O que você precisa fazer é abrir o seu coração, tomar coragem, falar com o pastor: pastor, vamos evangelizar. Mas pastor, tem tanta igreja aqui em volta, deve ter umas 20 igrejas aqui na região. E aí? Quantas pessoas tem nesse bairro? Quantas pessoas tem nesta cidade? E além de tudo, quando Deus nos chamou para evangelizar, para falar de Jesus, Ele nos deu uma visão internacional, uma visão mundial. Quando Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Ide por todo o mundo. E é por isso, com o apoio da igreja, com o seu apoio, nós estamos indo lá nas aldeias, 13 aldeias lá dos índios Caiapós. Estamos lá, levando a palavra de Deus, e eu tenho a certeza que Deus vai está usando o pastor Jerônimo, vai usar ali os pastores, vai usar ali os caciques, para que essa palavra produza frutos para a vida eterna, lá naquelas aldeias. O pastor Jerônimo me disse: pastor, eu estive com o prefeito, e o prefeito me disse que nós estamos autorizados para colocar esse folheto nas escolas. Olha que coisa linda. Você pode aplaudir a Jesus por isso, irmão? A palavra de Deus nas escolas. Quando o pastor Aguinaldo falou que esse é um projeto inédito, na verdade é, porque é um folheto a 4 cores, em 2 línguas, em português e caiapó. Eu confesso para os meus irmãos que eu não consigo ler uma só palavra que é na língua caiapó, uma só palavra, nem o nome de Jesus aqui eu não sei decifrar. Mas olha que coisa linda que é Deus, que coisa linda que é Deus. Milhares de índios estarão recebendo a palavra de Deus. Amém, pastor Aguinaldo? E eu quero pedir que a igreja, em oração, vamos ficar em pé. Esse projeto, meus amados irmãos, de semeadura da palavra de Deus, ele vai continuar. São muitas as barreiras, são muitas as dificuldades, os irmãos não podem imaginar. Muita dificuldade. Mas na medida que Deus vai nos dando os recursos, na medida que Deus vai abrindo o coração das pessoas para entender a necessidade de semear a palavra de Deus, nós vamos fazendo a obra. E eu quero dizer para os irmãos para que orem, que esse projeto já está nas mãos de algumas autoridades lá em Brasília. Amém? Já está nas mãos, inclusive da ministra Damares, que é uma serva de Deus, uma pastora, e um vereador falou: pastor, eu vou mandar esse projeto lá para a ministra, e mandou lá para a ministra, para o conhecimento dela, porque ela tem uma influência muito grande em toda essa área da evangelização
sobre os indígenas. E o desejo do meu coração, pastor Aguinaldo, creio que também é do seu, é que nós possamos fazer o folheto Creia em Jesus falado, não só em Caiapó, mas em muitas outras línguas indígenas. Amém? Dê um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Vamos para frente, irmãos. Vamos trabalhar, porque Jesus se aproxima. E enquanto Ele não chegar, enquanto Ele não vier buscar, enquanto não vier o arrebatamento da igreja, eu e você temos uma missão a cumprir, que é semear a palavra de Deus. Amém? Levante as suas duas mãos para os céus e oremos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta reunião tão abençoada, por esse culto de missões e de Santa Ceia. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz, e nós temos colocado no nosso coração o propósito, Senhor, de semear a Tua palavra. Ó Pai, a Tua palavra diz que um semeia, mas o outro vai colher. Um planta, outro rega, mas Deus é que dá o crescimento. Faça isso, Pai, alcança os índios, alcança, Senhor, aquelas tribos todas, ó Pai. Abençoa o pastor Jerônimo, abençoa os caciques, os pastores que ali estão nas aldeias. E, ó Deus, conceda que esse projeto chegue em outras tribos, ó Pai. Tira e amarra, repreenda todo espírito contrário, ó Pai, e que o Teu nome seja glorificado, e que muitas almas sejam salvas, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, pastor Aguinaldo.